Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje em João no capítulo 5, e eu quero destacar os 9 primeiros versículos desse texto. Antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo nesse canal, que você possa deixar o seu like, isto nos abençoa muito, eu tenho sempre pedido isto, para que outros também possam tomar conhecimento e possam ser alcançados por esta mensagem. Aqui em João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, nós lemos um episódio muito importante no ministério de Jesus Cristo, e esse episódio marcou a vida de um homem e a vida de pessoas que estavam ali com o Senhor. Fala sobre o paralítico de Betesda. E é interessante que nós descobrimos nesse episódio que nem sempre o nosso esforço pessoal, a nossa posição pessoal e particular é suficiente para conquistar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos. Talvez você mesmo tenha uma experiência assim, de falar assim, olha pastor, eu durante muito tempo eu tenho feito isto, tenho tentado desta forma e eu não tenho conseguido o meu intento. Nem sempre aquela expressão popular que diz que querer é poder é uma realidade. Existem situações, e nós sabemos disso, e você sabe muito bem disso, em que nós nos encontramos onde circunstâncias nos impedem de alcançar o alvo e o nosso objetivo. Esta história aqui de João, no capítulo 5, sobre o paralítico de Betesda, narra exatamente uma situação como esta. Mas nós descobrimos também nesta história o seguinte: independentemente daquilo que esteja acontecendo, da circunstância, nós somos desafiados. Como é que nós devemos proceder? Em primeiro lugar, eu diria, nós não podemos entrar e não devemos entrar em desespero. Em segundo lugar, nunca desistir, nunca desistir. Se você está pensando em desistir, não desista. E terceiro lugar, nunca desanime. Essa história aqui fala exatamente sobre isto. O que é que nós podemos então, pastor Vitor Hugo, aprender com esse extraordinário milagre? Eu diria que nós aprendemos o segredo é estar perto do mover de Deus. Perto do mover de Deus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. E esperavam, olha o que diz o texto, e esperavam o movimento das águas do tanque, porque de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava as águas. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso ficava curado de qualquer doença. E existia ali um paralítico, conhecido como o paralítico de Betesda, que ele já estava ali há muito tempo. E ele não conseguia, quando o anjo movia as águas daquele tanque, ele não conseguia de forma alguma entrar no tanque e ficar curado. E mesmo assim, ele decidiu perseverar, porque o segredo é exatamente manter-se na perseverança. Quando as águas estiverem em movimento, ou mesmo que não estejam em movimento, nós precisamos estar perseverando na nossa fé. Esse é um tempo, é um momento em que o mundo está vivendo, em que nós precisamos
perseverar e perseverar na fé. Foi o que aconteceu com este homem. Mas a história não acabou ainda. A história continua. E é interessante que nós descobrimos aqui uma outra coisa. Descobrimos aqui o desafio de manter sempre a esperança que vem lá dos céus, a esperança que vem de Deus. Olha o que é que nos dizem os versículos 5 a 7, nessa tradução que eu estou usando aqui. Entre eles havia um homem, entre os doentes, os paralíticos, os cegos que ficavam ali em torno daquele tanque, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Olha só, 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Respondeu ele: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada pelo anjo do Senhor. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." E quando Jesus Cristo ouviu aquele testemunho, aquela declaração daquele homem, Jesus Cristo então se comoveu. Jesus Cristo então revelou o seu poder, o seu amor. Mas isto aconteceu porque aquele homem, durante toda a sua vida e durante os 38 anos, ele estava mantendo a sua esperança viva. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para operar na minha vida, na sua vida. Deus tem um tempo para realizar maravilhas. E esse tempo de Deus é o tempo que nós precisamos estar nos colocando diante do Senhor, mas precisamos estar com a nossa fé firme no Senhor e ainda mais com a nossa esperança que vem de Deus. Talvez você esteja passando por um momento agora difícil, talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil na sua casa, na sua família, mas eu queria dizer para você o seguinte: olha, mantenha o seu foco em Deus. E outra coisa, não perca a esperança que vem do Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E é isto que precisa acontecer na sua vida. É isso que precisa acontecer para que você possa experimentar o milagre como este homem aqui experimentou, este paralítico de Betesda. A terceira coisa que nós descobrimos é que a recompensa vem exatamente quando nós recebemos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Versículos 8 e 9. A palavra do Senhor continua a narrativa desse episódio, dizendo: então Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue a sua cama e ande. Levante-se, pegue a sua cama e ande. E a Bíblia nos diz que no mesmo instante, olha só, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. A palavra Betesda, que era o nome daquele tanque, no hebraico significa casa de misericórdia. E eu vou dizer para você o seguinte: as coisas podem acontecer na nossa vida, podem acontecer no nosso viver, e nós podemos experimentar maravilhas no nosso dia a dia, quando nós descobrimos que o segredo é estar perto do mover de Deus. Não se afaste de Deus. Quando, em segundo lugar, nós somos desafiados e mantemos a nossa esperança na certeza de que a esperança que temos está em Deus. E em terceiro lugar, quando nós percebemos que a recompensa está exatamente no milagre que vamos experimentar como resultado do poder de Deus.
casa de misericórdia. Misericórdia é o que nós precisamos. Misericórdia é o que você precisa. É o que a sua família precisa. Misericórdia é o que nós necessitamos nesse tempo. Hoje, Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando maravilhas. E Deus quer fazer milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. O milagre é muito mais do que curar, é muito mais do que libertar, é muito mais do que salvar. O milagre é resultado da sua fé, da sua confiança, da esperança que você mantém no Senhor. E ainda mais, é resultado da comunhão que você tem com Deus. Eu quero orar com você nesta hora. E eu quero pedir que Deus o abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, meu querido, que está agora me acompanhando nesse vídeo. Abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.